pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, tem um relato hoje aqui. E ela começa falando o nome dela, que eu vou mudar aqui, eu vou chamar ela de Lu. Lu, pronto. Me chamo Lu, fui casada há 17 anos com o pai dos meus filhos e passei por várias traições e sempre perdoava. Ele era pregador e presbítero e foi trabalhar na Itália e me levou para estar com ele lá em Milão por 5 meses. Pagamos a minha irmã, que era divorciada, para ficar com os meus filhos e ali pude ver que ele estava bem assíduo na igreja e combinamos que eu iria preparar a mudança e iríamos para a Espanha. Orei muito e o Senhor confirmou em tudo, e apesar das lutas, eu vi o cuidado do Senhor comigo e com os meus 3 filhos já adolescentes, de 11, 12 e 16 anos. Apesar da confirmação da minha mudança, Deus me falou de várias maneiras que a luta seria grande e sentia isso fisicamente, uma grande angústia, como se estivesse caminhando para a morte. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas um dia comentei com a minha sogra que se eu pudesse, eu desistiria dessa viagem. Naquela noite, Deus me deu um sonho e uma voz como um de trovão falava comigo. Aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele. E por 3 vezes se repetiu e cada vez mais alto, e eu me despertei muito assustada e tendo a convicção que não poderia abandonar essa viagem. Conclusão dessa parte para chegar onde eu quero chegar, ele me abandonou com 1 semana que estava lá, pois estava tendo um caso com uma mulher. Fiquei 6 anos esperando ele mudar e nada. Tive que voltar ao Brasil, pois os meus filhos não tinham documentos e nem profissão, e isso me preocupava muito. Meu Deus, peraí, deixa eu entender a história aqui. Vamos voltar, rebobina. Me chamo Lu, fui casada há 17 anos com o pai dos meus filhos, ok? Fui casada há 17 anos com o pai dos filhos dela e passei por várias traições e sempre perdoava. Ele era pregador e presbítero e foi trabalhar na Itália e me levou para estar com ele lá em Milão por 5 meses, ok? Pagamos a minha irmã, que era divorciada, para ficar com os meus filhos e ali pude ver que ele estava bem assíduo na igreja e combinamos que eu iria preparar a mudança e iríamos para a Espanha, ok? Orei muito, mas afinal, seus filhos de 11 anos, 12 e 16 ficaram com a sua irmã, por que não pôde levar os filhos? Seus filhos com ele, né? Pelo que eu entendi. Você falou que foi por 5 meses ou você ficou lá 6 anos? Eu não tô entendendo muito bem isso aqui, mas vamos continuar. Ela diz, então fiquei 6 anos esperando ele mudar. Tá, mas mudar como? Você foi pra lá? Você queria abandonar a viagem, tinha um sentimento de que era ruim, que você estava angustiada, que estava caminhando para a morte. E daí depois, conclusão dessa parte, para chegar onde eu quero chegar, ele me abandonou com 1 semana que estava lá. Ah, então tá, você foi, 1 semana que você estava ali, ele te abandonou, pois estava tendo um caso com uma mulher. Daí você ficou 6 anos lá esperando ver ele mudar e seus filhos 6 anos longe de você, morando com a tua irmã, é isso mesmo? Eu não entendi, gente, não deixem de dar os detalhes, porque isso vai fazer toda a diferença aqui no que eu vou poder comentar também. Mas vamos lá. Ela fala, quando eu estava planejando a minha volta, um vizinho que conheci desde os 7 anos estava viúvo, e minha família comentando que eu estava voltando e ele deveria casar comigo, e ele mais do que depressa respondeu que se eu quisesse ele casaria comigo. E como eu conhecia ele desde o primeiro casamento dele, e ele parecia ser um bom marido, e minha família também pensava o mesmo, ela põe entre parênteses, a nossa família era tão unida que parecíamos família, né, sangue do sangue, a mesma família. E começamos a conversar, e ele me fazia 1001 promessas. Mas eu não tinha interesse em nada material, só queria uma pessoa que me amasse e me valorizasse. Por uns 2 anos, foi mais ou menos, até que um dia ele gritou comigo por coisas banais e aí começou o meu dilema. E eu sempre pegava mentiras e se eu perguntasse para ele, ele mentia e ele começava a gritar como um louco e me mandava embora como se eu fosse um cachorro. E ela põe entre parênteses, e nesse tempo eu tinha emprestado 20 mil para ele comprar um carro para trabalhar em uma empresa, a qual não deu certo. E ele usava esse carro zero para exibir para as outras. E eu comecei a perguntar a Deus por que estava acontecendo aquilo e fui quase entrando em depressão. Só chorava. Um dia fui em uma reunião e Deus falou comigo que eu pedisse que ele me mostraria o que estava acontecendo.
Eu pensei, se eu sonhasse, ele ia dizer que era mentira. E um dia tive uma ideia de baixar um aplicativo que gravava as ligações dele, pois já estava acontecendo de eu ver várias ligações seguidas de uma pessoa e perguntei a ele e ele começou a me insultar e dizer: "Nós não vamos dar certo não." E sem contar que ele era 11 anos mais velho e bem feio. E não tinha nenhuma potência naquela área íntima. Ai, meu Deus, nenhuma potência foi ótimo. E começava do nada a me dizer: "Se você me largar, eu tenho 10 mulheres para casar comigo." E um dia eu me cansei de ouvir e disse: "Vá, vá, já se olhou no espelho? Você é feio, sem dente, não funciona e se acha o tal." Meu pai humilhou o homem. E aí ele murchou e eu gravei as ligações e no primeiro dia fiquei estupefata. Que é isso? Nunca ouvi essa palavra. Ele falando com aquela mulher e eu tinha visto as ligações. O que ela tinha pedido para ele comprar? Carne moída e outras coisas mais. E detalhe, em casa tinha quase um mês que não tinha frutas e eu também não comprei, pois sabia que ele ia comer tudo. E ele perguntava para essa mulher, e ela põe entre parênteses, casada, se ele não poderia ir lá e se não estaria atrapalhando nada, e pediu para ela guardar bolo de uma festa da empresa na casa dela para ele trazer para mim. E ainda bem que não comi, pois descobri posteriormente com as ligações que ela era espírita e ele falou, meu Deus do céu, e ela falou com ele que os guias dela tinham falado que teria problema com uma mulher branca. E ele se dizia cristão. E um dia de ceia foi na casa dessa mulher e à noite foi na ceia. Outro culto de ceia, ele estava cuidando dos carros e eu fui lá e ele ficou desesperado com o celular e depois descobri que ele estava ligando para outra mulher. E nessas gravações eu peguei ele falando com essa mulher que ele tinha vontade de ter um caso com ela, pois ela parecia com uma mulher que ele tinha tido um caso mais de um ano. E que ele gostava de dar presentes e blá, blá, blá. E ela disse para ele, mas tem que ser algo muito secreto, pois a sua mulher é esperta. E a outra já está muito iludida, e pôs entre parênteses, não entendi por quê, só se fosse pelas comidas e dinheiro que ela dava. E eu não tinha casa própria aqui nessa cidade, pois a minha casa era em outra capital. Então, tentei buscar ajuda com a minha família para que eu pudesse sair dessa situação, pois eu não tinha emprego fixo e somente ouvi não. E pensei, somente eu e Deus. E surgiu a oportunidade de comprar um terreno em um local próximo, ótimo. Não tinha todo o dinheiro, a pessoa aceitou parcelar o restante e fui construindo a minha casa e sendo mandada embora por coisas bobas. Foram 6 anos de humilhação, mas eu não parei. Quando descobri essas ligações, me calei por 15 dias, mas quase fiquei louca de ter que dormir com um homem que eu tinha ouvido coisas horríveis e pela noite ele fixava mexendo em mim e Deus me dizia para eu me calar. Até que chegou um dia, eu estava na casa da minha irmã, liguei em casa e ele me disse, nega, olha como o inimigo está furioso conosco, eu estava limpando ali na frente e achei uma trouxinha de macumba com o seu nome e cabelos. E eu sabia que era mentira, pois ele era muito medroso e nunca abriria algo assim. E eu disse, deixa aí que eu quero ver. Aí ele respondeu, eu já queimei. E a minha irmã, que sabia das ligações, começou a dizer que eu perguntasse onde que ele foi e que deixou o carro diante da igreja e entrou na casa de uma mulher rápido com uma melancia na mão. E ela põe entre parênteses, era coisas que eu tinha ouvido nas ligações e ele mesmo dizendo. Confrontei ele diante do meu pastor, que já tinha ouvido 2 ligações, e ele pediu a palavra e começou a dizer para o pastor, eu só vou do trabalho para casa, não faço nada de errado, estão me julgando. E ele nem fazia ideia do que eu já sabia sobre ele. E depois que ele fez a sua justificativa, eu mostrei as provas que eu tinha, ele mesmo falando com outras mulheres, e ele quase infartou e disse que falou com essas mulheres porque eu tinha falado com o pai dos meus filhos. Ah, não. E ela põe entre parênteses, falei sim, mas coisas aos meus filhos. Final da história, ele me culpava o tempo todo por ter sido disciplinado e 2 anos depois eu pensei que ele tinha se arrependido, pois falava muito das coisas de Deus, que tinha orado por um, que tinha orado por outro, mas ele queria falar com sua irmã e eu pedi o celular para marcar o telefone dela e ele não quis me dar, daí eu sabia que ainda tinha coisa errada ali.
Orei no banho e pedi que Deus me mostrasse o que estava acontecendo e eu sonhei com ele entrando na igreja nu, como veio ao mundo. E ele dizia, Deus me deu um grande livramento e fazia um gesto como se estivesse oferecendo suas partes íntimas, até que ele subiu no púlpito e naqueles momentos eu orei e pedi ao Senhor que se tivesse o mínimo de poder em minha vida, que Deus lançasse por terra e ele caiu na minha frente. E o seu rosto mudava de um demônio para outro, sendo uns 4. Naquele mesmo dia orei ao Senhor que queria que ele mesmo me falasse. Não sabia como, mas confiei. E naquela tarde do mesmo dia eu liguei para ele e ele não desligou a chamada e eu continuei na linha. E eu ouvi o chefe dele chamar ele de João, João Comedor. Meu Deus do céu! E depois ele foi para perto de umas mulheres que estavam trabalhando e uma delas pedia para ele comprar banana e ele disse para ela, eu tenho uma aqui. Ai, não aguento, gente, eu não tô ouvindo isso. E a conversa fluiu, mas com conotações sexuais. Eu ouvi e fiquei quieta, mas um dia, indo ao médico, ele passou por mim. Na pista contrária, buzinou e eu não olhei, nem ouvi. E ele me ligou bravo que ele tinha buzinado para mim e eu nem olhei. E disse que o trânsito requer muita atenção e ele disse que eu olhei para outros. E aí eu fiquei brava, pois ele sempre me acusava de falar com mais de 10 homens no WhatsApp. E se eu falasse com o pedreiro que estava fazendo a minha casa, era briga na certa. Eles podem falar com quem quiser, né? Prostituta, mulher amiguinha do trabalho, te traindo com mensagem. Olha lá, olha o apelido dele, João Comedor, gente. E aí ela fala, e depois dessas ligações, o meu irmão disse para ele me devolver meus 20 mil para que eu construísse a minha casa, e assim foi. Depois de 4 anos, ele me devolveu, teve que vender o carro, e nesse dia da buzina eu fiquei brava e disse que eu tinha ouvido ele falar com outra mulher, e ele jogou o celular no chão e quebrou. E disse que a culpa era do celular. Ah, tá, o celular que mandou mensagem, não foi você. É a inteligência, né, artificial. Deve ser isso. Eu não aguento, gente. Ah, é surreal. Não assume responsabilidade de nada, covardes. E eu respondi que o erro estava em sua cabeça e disse a ele que ele poderia quebrar 10 celulares dele, mas se quebrasse um meu, teria que pagar. E sabe qual foi a resposta dele para as safadezas dele? Que se eu quisesse viver com ele, teria que ser assim, pois ele era homem e não ia mudar. Ah, meu filho, então tchau. Fui! Que bom que ele falou na sua cara o que ele é, o que ele estava fazendo e que não vai deixar de fazer. A escolha agora é sua. Aceitar ou largar. E ela fala, ele só não avançava contra mim, pois ele tinha medo do meu filho, que era sargento. E eu continuei pedindo direção a Deus de como agir e me preparando para sair no momento que Deus me permitisse. Pois penso assim, o homem eu posso enfrentar, mas se eu sair fora da vontade de Deus, eu ia pagar um preço maior. E num domingo ele foi à feira e não me atendeu, e eu fiquei calma porque ele foi na feira porque a mulherada pedia para ele dar fruta. Gente, eu não aguento. Uma que é a banana, outra a melancia. Que é isso? Coisa esquisita. Ele era o provedor, ele alimentava essas mulheres. Olha só, cuidando delas, né? Era assim que ele conseguia conquistá-las. Quando ele voltou, eu perguntei, por que você não me atendeu? Eu queria pedir para você trazer louro. E ele começou a falar, não atendi porque não quis, o telefone é meu. E eu disse, João Comedor, eu não sou feliz. E ele me respondeu, você já sabe o que você tem que fazer. E eu respondi, sim, eu sei, ir embora, né? E ele respondeu, é o melhor. E naquele dia eu fui à igreja muito triste, angustiada, e Deus revelou tudo. Que ali tinha chegado uma irmã muito triste e que há muito tempo ela passava por uma prova e não entendia o porquê. Mas naquele dia Deus começaria a agir em meu favor, e uma semana antes eu pedi ao Senhor que quando eu precisasse da minha casa que estava alugada, que Ele pudesse abençoar os inquilinos para desocuparem a minha casa, e depois do domingo eles saíram da minha casa e eu pensei que teria que encontrar outros inquilinos, e o Espírito Santo me disse, você se lembra o que você orou na semana passada? Aí me bateu um medo porque sabia que ia ter que sair, pois tinha medo de morar sozinha. Mas Deus foi confirmando e eu planejei tudo em secreto.
E no sábado, o meu filho, que é sargento, veio e eu disse a ele que depois de tantas humilhações eu estaria indo embora, porque Deus estava me tirando dessa situação. Vim para minha casa, fiquei muito ruim, estava com anemia muito forte que os médicos não entendiam como conseguia andar. Estava com 0,5 de ferro no sangue, pois com ansiedade não conseguia comer. E ela põe observação. Ele não me dava dinheiro, mas quando eu descobria os podres dele, ele chegava com dinheiro, com frutas, que eu gostava, mas nunca se desculpava comigo. Ele tentou me conquistar trazendo frutas, dizia que tinha ganhado, mas eu sabia que ele tinha comprado. Mas dizia para as filhas dele que eu estava pedindo ajuda. Meu Deus do céu. O homem deve trabalhar na feira, né? Eu não aguento. Ele tentou me difamar de todos os modos na igreja que íamos, mas Deus levantou pessoas que me defenderam e ele casou com outra 6 meses depois de que eu tinha saído da casa dele. E no meio dessas humilhações, Deus somente me honrou, construí minha casa bem bonita e passei em um concurso e pude ser independente dele. E ela finaliza: toda a honra a Deus por ter me tirado dessa situação. Desculpa pelo texto gigante. Gente, gigante aonde? Foi um dos menores aqui do canal. Já são 2 anos que estou sozinha e sou muito feliz. Gente, não se preocupem em ficar longo, porque a maioria das pessoas que acham que ficou longo não fica. E aí o que aconteceu? Alguns detalhes importantes passou despercebido aqui, ficou um pouco confuso no começo, né? Mas vários detalhes. Veja só, um pregador, né? Presbítero, 17 anos nesse relacionamento. Meu pai do céu. E olha quantas coisas ela passou, quantas traições. Eu gostaria de mais detalhes. No final das contas, ele conseguia conquistar a mulherada levando fruta. Era a maneira dele demonstrar o amor por essas mulheres, levando frutinha. Fraquinho ele, hein? Meu pai do céu. Ainda foi falar pro pastor: eu não faço nada, eu sou um trabalhador, eu só vou da casa pro trabalho, da igreja pro trabalho, do trabalho pra casa. Essas pessoas estão me julgando. E ele não fazia ideia sobre o que eu sabia. Mostro lá os vídeos, o áudio dele, ele mesmo falando, não tinha como, né? Tem uns que vão além e falam: isso aí é a tecnologia, alguém fez isso para separar a gente. Não sou eu, não é minha voz, isso aí é clonagem. É um clone meu. Fizeram um clone meu. Tem outro de mim aqui no mundo fazendo essas coisas horríveis. Não sou eu que tô te traindo, é o meu clone. O meu clone veio narcisista. Como pode, gente? Vamos ter que processar. Dá licença, né? Olha, te agradeço por tudo que você trouxe aqui pra gente, mas como eu falei, precisaria ter mais detalhes, eu gosto de aprofundar, mas valeu o que veio. É surreal, gente. Até onde vai a cara da pessoa, cara de pau. Eu sou homem, homem sem caráter, sem vergonha na cara, porque um homem de Deus que teme a Deus, ele dá a vida por essa esposa, ele ama, ele respeita, ele não faz o que você, traste das trevas, fez aí. Glória a Deus que você está liberta disso. Manda ele dar frutinha lá para as outras, porque com você não funciona mais, não. Ai, eu não aguento. Cada coisa que a gente escuta, gente. E essa mulher que ele falou: a banana tá aqui, a banana. Aí a mulher ainda fica com um homem desse, gente. Um pior que o outro. E todos traindo. É isso aí, fazer terapia, Deus acima de tudo, para você não cair num próximo, né? Vem fazer imersão se você puder, porque a gente está trabalhando essa cura e libertação ali. É mais um passo nesse processo. E em breve eu creio que tudo isso vai passar, vai ficar só história para contar, para edificar a fé de outras pessoas e elas verem que é possível sim sair. Você ficou firme no Senhor, Deus te confirmou, você ouviu, né, depois de um tempo, mas tomou a melhor decisão, mesmo com medo de estar ali sozinha, e Deus te honrou. Você consegue hoje trabalhar, né? Se sustentar com a graça de Deus e teve aí a conquista da sua casa própria. Então, é isso que a gente foca, né? E ele, deixa ele. Deseja o melhor, mas longe de você. E não volte jamais com esse ser, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.